O governo entregou hoje ao Congresso o projeto com regras para controlar os gastos públicos. A entrega do texto foi no fim da tarde. O presidente Lula e ministros se reuniram a portas fechadas com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, no Palácio do Planalto. O chamado arcabouço fiscal é a proposta do governo para equilibrar as contas públicas. Segundo o texto, o crescimento máximo dos gastos públicos deve ser de 70% de tudo que o governo arrecada. Por exemplo, se a arrecadação crescer 100 bilhões em um ano, o governo federal poderá ampliar os gastos no ano seguinte em até 70 bilhões. Mas existem regras de segurança. Em anos de crise econômica, com queda na arrecadação, as despesas do governo não podem subir mais do que 0,6%. Se houver crescimento acelerado e muita arrecadação, as despesas não poderão subir mais do que 2,5%. A principal mudança com relação à proposta, que já havia sido apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é a ampliação das despesas que ficaram fora do limite de gastos. Antes eram apenas o Fundo da Educação Básica, o Fundeb e o Piso Nacional da Enfermagem. Agora serão 13 itens. Entre eles, os recursos usados em casos de calamidade pública e as despesas não previstas da Justiça Eleitoral para as eleições. Nós temos várias receitas extraordinárias que são consideradas para fim de equilíbrio orçamentário. Nós excluímos isso da regra de gasto justamente para dar segurança de que a despesa vai andar sempre atrás da receita, de forma sustentável. Caso o governo não consiga cumprir os resultados previstos na meta, o presidente da República terá que se explicar ao Congresso Nacional, detalhando as razões e as medidas de correção. O governo precisa das novas regras fiscais aprovadas o quanto antes pelo Congresso para planejar adequadamente o orçamento público para o ano que vem. No momento, a proposta orçamentária prevê 2 cenários diferentes. Lideranças da Câmara falam que será possível votar o texto do novo arcabouço fiscal no plenário em até 3 semanas. O relator do projeto será um deputado do Progressistas, partido de Arthur Lira. Nós temos um compromisso e um desafio muito grande de discutir uma reforma tributária no primeiro semestre. E é importante que nós tenhamos o arcabouço com todas as suas condicionantes discutidas e votadas antes da reforma tributária. Portanto, a gente tem prazo. O presidente do Senado acredita que haverá uma aprovação rápida. Minha expectativa é de uma tramitação célere, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. É muito importante se ter o arcabouço fiscal aprovado para o equilíbrio das contas públicas. Então, nós vamos nos dedicar muito à apreciação rápida do arcabouço fiscal como iniciativa do governo. E agora à noite, o presidente Lula assinou um projeto de lei que garante recursos para o piso de R$ 4.750 para enfermeiros. O valor é uma referência para o salário mínimo de categorias como os técnicos e auxiliares de enfermagem. O texto precisa ser aprovado pelo Congresso.